Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Palavra viva. Um momento de reflexão na palavra do Senhor. Com o pastor Patrick. Olá, paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao Palavra Viva, esse momento de reflexão na palavra do Senhor, nosso Deus. Olha, de antemão eu quero pedir para você curtir esse vídeo e compartilhar com o maior número de pessoas possível. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora mesmo, aperte o sininho para que sempre que nós fizermos um vídeo novo, uma nova reflexão, você possa receber em primeira mão, tá legal? Hoje nós vamos estar refletindo aqui no capítulo 5 de Gênesis e nós vamos ler o texto sagrado à medida que nós formos meditando. E eu quero meditar aqui a respeito de uma pessoa, de um homem de Deus muito especial na palavra do Senhor, que é o Enoque. O Enoque que é descrito, tem a sua biografia, sua breve, muito breve biografia descrita aqui no capítulo 5 de Gênesis. Contudo, nem por isso ele não merece ser destacado, ou nem por isso nós não podemos aprender muito com a sua vida, tirar lições preciosas da sua vida para os dias atuais. E eu aprendo pelo menos 3 importantíssimas, 3 preciosas lições com a vida de Enoque que eu quero compartilhar com você. E a primeira das 3 lições que eu aprendo com a vida de Enoque, a partir aqui do capítulo 5 de Gênesis, é que é assim, é possível andar com Deus ainda que a maioria das pessoas vivam no pecado ou prefiram viver no pecado. Olha só, os versículos de número 22 e 24 afirmam isso com muita propriedade para nós. O escritor aqui do livro de Gênesis, muito provavelmente Moisés, ele escreveu assim: e andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. No 24 ele reafirma isso: e andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então veja bem, Enoque, assim como nós estamos vivendo em uma sociedade onde o pecado ele tem crescido, eu particularmente até acredito que esse seja o principal fator indicador de que a vinda do Senhor Jesus se aproxima. O Senhor Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria, e é o que nós temos presenciado nos dias atuais, muito parecido com os dias de Enoque, embora é bem verdade que se naquela época o pecado ele andava, ele se propagava a galope, hoje ele se propaga com uma velocidade bem maior, muito mais intensa, e tem crescido de uma forma muito mais rápida do que nos dias de Enoque. Mas nos seus dias eram dias também, os seus dias eram bastante complicados. Muitas pessoas se distanciavam do Senhor, muitas pessoas optavam por viver, por andar por caminhos tortuosos. Tanto é que, se nós lermos aqui o capítulo seguinte, o capítulo 6, ele vai tratar exatamente a respeito dessa corrupção geral do gênero humano. E, inclusive, esse é o título, que o tradutor aí do texto sagrado ele adicionou no início do capítulo 6. Então eram dias muito difíceis, dias onde não muitas pessoas queriam andar com Deus. Mas o texto aqui ele é muito claro ao afirmar para nós que Enoque andou com Deus. E o texto afirma não só uma vez, mas 2, para enfatizar, para deixar claro para nós hoje, em pleno século 21,
que Enoque andou com Deus, mesmo quando muitas pessoas se distanciavam do Senhor, mesmo quando muitas pessoas buscavam andar pelos seus próprios caminhos, buscavam viver a sua própria vontade, Enoque andou com Deus. E é exatamente isso que implica andar com Deus. Andar, a ideia de andar com alguém é a ideia de submissão, de se submeter a trilhar o caminho que a outra pessoa propõe, a ideia de obediência, é a ideia de renúncia, de deixar as preferências. Mas eu queria andar por outro caminho, eu queria caminhar por uma outra estrada. Não, mas se eu estou seguindo alguém, e no caso aqui o texto é enfático em dizer que não era Deus que andava com Enoque, mas Enoque que andava com Deus. Ele estava então se dispondo a trilhar o caminho que o Senhor estava propondo para ele, a fazer a sua vontade, a obedecê-lo. E é interessante que ele fazia isso de forma espontânea, não por obrigação e nem por interesse, mas por satisfação de andar, de estar na presença de Deus. Quantas pessoas que têm deixado de caminhar com o Senhor, ou mesmo outras pessoas que estão, entre aspas, caminhando com o Senhor, mas por interesses, buscando melhorias financeiras, buscando melhorias na saúde. E não que seja errado pedir que o Senhor abençoe a sua saúde, as suas finanças, abençoe a sua vida como um todo, mas nós não devemos seguir ao Senhor simplesmente por conta dessas coisas. Nós devemos seguir ao Senhor por satisfação, por prazer de estar na sua presença, por desfrutar da sua presença, do seu cuidado, por ouvir a sua voz, por saber que Ele tem o melhor para as nossas vidas. E Enoque andava com Deus exatamente por isso, de uma forma espontânea, simplesmente, se é que dá para dizer simplesmente, pelo prazer, pela satisfação de estar na presença do Senhor, o nosso Deus. Enoque andou com Deus quando muitas pessoas estavam se distanciando dele. Então, mesmo hoje, nesses dias difíceis, nesses dias turbulentos que nós estamos vivendo, onde a injustiça tem imperado, a injustiça tem predominado na sociedade, o pecado, a corrupção tem tomado conta da nossa sociedade. É possível ainda andar com Deus. Talvez você pode ter pensado em algum momento que está muito difícil, pensou em abandonar a caminhada, tentou justificar para si mesmo: olha, não tem como viver de forma a agradar a Deus na nossa sociedade, olha, não tem como andar com Deus em nossos dias. Olha, tem sim. Enoque nos ensina esse princípio. Ele andou com Deus e olha, os seus dias não eram muito diferentes dos nossos, não. A impiedade também estava predominando, mas ele andou com Deus. Então aprendo primeiramente com Enoque que é possível sim andar com o Senhor, andar com Deus, mesmo quando a maioria prefere trilhar o caminho do pecado. Em segundo lugar, eu posso aprender uma outra lição muito importantíssima aqui com Enoque. Enoque, ele me ensina também que o temor do Senhor é o maior legado, a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos. Olha só o que está escrito aí nos versículos 28 e 29. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, e chamou o seu nome Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então veja bem, Noé, ele era tataraneto de Enoque, Enoque gerou aí o Metusalém, ou Matusalém, como algumas versões trazem. O Matusalém gerou Lameque, e Lameque gerou Noé. Então é importante nós ressaltarmos aqui, é muito relevante nós ressaltarmos que
Noé aprendeu a temer ao Senhor, né? Pelo que somente ele e sua família foram poupados no dilúvio. Então, mais do que ter andado com o Senhor, Enoque, ele passou isso para sua família, o seu exemplo de vida, o seu exemplo de devoção, marcou a vida dos seus familiares, provavelmente marcou a vida de Matusalém, que por sua vez transmitiu isso para o seu filho Lameque, que por sua vez transmitiu para o seu filho Noé. Então veja que mesmo o tataraneto, né, de Enoque pôde fazer a diferença. Ele foi escolhido por Deus para fazer a diferença na sua geração. Deus poupou a sua vida, poupou a sua família, porque Noé, assim como Enoque, também era alguém que temia ao Senhor. Então, meu querido e amado irmão, minha querida e amada irmã, veja bem, muitos pais se preocupam demasiadamente em dar uma boa formação acadêmica, uma boa formação profissional para os seus filhos, o que não é ruim, não estou dizendo que seja errado. É muito bom, dentro da possibilidade de cada um, dar o melhor, sim, nesse sentido, para os nossos filhos, dar um bom preparo intelectual, uma boa formação acadêmica, que proporcione eles terem uma boa desenvoltura profissional. Tudo isso é muito bom, porém não é o mais importante, não é algo de mais necessário. Existe algo muito mais importante que isso ainda, que é o legado, um legado espiritual, né? Um legado que podemos deixar para os nossos filhos no sentido de ensiná-los, de darmos o exemplo e, por meio do exemplo, ensiná-los a temerem ao Senhor. Nós vemos que Noé, ele não foi salvo da condenação daquela época, ele não foi salvo da destruição do dilúvio por nenhum dos meios terrenos, ele não foi salvo por causa das suas posses, por causa do seu conhecimento intelectual, por causa dos seus recursos financeiros, mas ele foi salvo porque ele temia ao Senhor. E esse foi o maior legado que ele recebeu dos seus antepassados. Eu tenho certeza que ele recebeu de Enoque, que por sua vez passou para Matusalém, Lameque, até chegar em Noé. Então, meu querido e amado irmão, minha querida e amada irmã, faça sim o melhor pelo seu filho, pela sua filha, no sentido de dar uma boa formação acadêmica, uma boa formação profissional dentro da sua possibilidade, das suas possibilidades, mas não se esqueça, o maior de todos os legados, a maior de todas as heranças que um pai, que uma mãe pode deixar, podem dar aos seus filhos, chama-se ensinar o temor a Deus, ensinar a andar com Deus, a amar ao Senhor, a viver com Ele e para Ele todos os dias da sua vida. Eu aprendo esse maravilhoso ensino, esse maravilhoso exemplo, essa maravilhosa lição com a vida de Enoque. Mas para encerrar aqui a nossa reflexão, em terceiro e último lugar, eu aprendo que quem anda com Deus nesta vida também viverá com Ele eternamente. O versículo 24, na parte B, diz que e não se viu mais. Não vamos ler todo o verso, né? E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então, o escritor, provavelmente Moisés, ele afirma que Enoque não foi visto mais porque Deus o tomou para si. E nós temos aqui então esse relato que aponta para aquilo que Cristo prometeu para a sua igreja, ou pelo menos para a igreja, vamos dizer assim, da última hora, da última geração, a igreja que estará no último momento, vamos dizer assim, na face da terra, que é o arrebatamento. Então Enoque, ele foi arrebatado, Enoque, ele não experimentou a morte, Enoque, ele foi tirado dentre as demais pessoas para estar com Deus. E por que Deus fez isso? Porque Deus queria ter Enoque num relacionamento íntimo, contínuo com Ele para todo sempre. Deus então arrebata Enoque
para estar com Ele. Então essa é uma prerrogativa, né, daqueles que andam com o Senhor. E é muito lindo nós vermos que essa breve biografia de Enoque, ela não poderia ter sido concluída de uma forma mais sublime, né? Como essa afirmação, provavelmente de Moisés: Deus para si o tomou. Olha só que privilégio maravilhoso de Enoque. E ainda que nós, embora eu particularmente acredito muito que nós podemos sim fazer parte da igreja do arrebatamento, essa igreja da última hora, ainda que não seja esse o caso, ainda que ainda que você não tenhamos esse privilégio de sermos arrebatados pelo Senhor, todos nós que estamos em Cristo, que estamos caminhando com o Senhor, desfrutaremos do privilégio de viver, de estar com o Senhor para todo sempre. Pois é exatamente isso, né? Pois é exatamente isso que afirma a palavra de Deus. Paulo, por exemplo, ele falou para o jovem pastor Timóteo no capítulo 2, no versículo 11, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, 11, ele disse: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele quem? Jesus, também com ele viveremos. Aleluia. Em João capítulo 12, versículo 26, nosso Senhor Jesus, ele disse: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, olha só, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Aleluia. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Louvado seja Deus pela sua maravilhosa palavra. Porém, meu querido e amado irmão, minha querida e amada irmã, existe também uma palavra de alerta para mim e para você. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, nos alerta da seguinte maneira: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então veja bem, nós precisamos vigiar constantemente para que quando o Senhor Jesus arrebatar a igreja, nós possamos estar vigilantes, aguardando ansiosamente pela sua vinda, para que venhamos assim então desfrutar da sua maravilhosa presença por toda a eternidade. Então, encerrando aqui a nossa reflexão, 3 preciosas lições que nós podemos aprender com a vida de Enoque. A primeira é que nós podemos sim andar com Deus, mesmo quando a maioria das pessoas preferem andar por caminhos tortuosos, caminhos de pecado. A segunda lição é que o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos, a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos, que vai fazer toda a diferença de geração em geração, é o temor ao Senhor. Ensinar os nossos filhos a amarem, a temerem, a se deleitarem no Senhor. E em terceiro e último lugar, é que quem anda com o Senhor nessa vida também desfrutará da sua maravilhosa presença por toda a eternidade. Então, que tenhamos como maior meta das nossas vidas o andar com o Senhor. E andar com o Senhor de uma forma tão marcante que venha inspirar outras pessoas, especialmente os nossos familiares, as pessoas que estão à nossa volta, a também buscarem ao Senhor, a também amarem ao Senhor, a servirem, a dedicarem as suas vidas ao Senhor, sabendo que viveremos com o Senhor para todo sempre. Louvado seja Deus. Eu quero orar com você nesse momento, orar com você nessa hora. Nós estamos atravessando momentos difíceis, bastante difíceis em nossos dias, mas saiba de uma coisa: o Senhor te ama, o Senhor Ele quer trazer paz ao seu coração, o Senhor Ele quer dar uma orientação para a sua vida, mas é necessário que nós estejamos continuamente andando com Ele, servindo a Ele, buscando ao Senhor, e com certeza Ele estará derramando das suas bênçãos sobre nós. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te adoramos por esse momento tão especial, meu Deus, de reflexão na Tua Palavra. Meu Deus, que exemplo belíssimo, que exemplos,
belíssimos do teu servo Enoque, que nós cremos que nesse exato momento está com o Senhor, ó Deus, nas regiões celestiais. Nosso desejo é um dia também nos encontrarmos contigo, nos unirmos ao Senhor, aos nossos irmãos que já estão com o Senhor, e vivermos livres de toda dor, de todo sofrimento, de todo pecado, de toda injustiça, vivermos livres, ó Deus, de tudo isso para todo sempre. Mas até que esse dia chegue, onde nós vamos concretizar o nosso encontro final definitivo com o Senhor por toda a eternidade. Guarde os nossos corações, que possamos estabelecer, ó Deus, como meta principal das nossas vidas, acima de qualquer outra coisa, o andar na Tua presença, o viver a Tua vontade, o buscar a cada dia o Teu querer. Ó Pai, guarda o coração desse meu irmão, dessa minha irmã, de cada um daqueles que estão assistindo esse vídeo, estão orando comigo neste momento. Abençoa a vida de cada um, para a honra e para a glória do Teu santo nome, é o que eu te peço e agradeço em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Muito obrigado pela sua atenção. Que Jesus abençoe ou continue abençoando grandemente a sua vida, a sua família. Em nome do Senhor Jesus, seja abençoado. Em nome de Jesus.